Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para outro bate-papo sobre os fatos corriqueiros da política nacional e do que está ocorrendo em termos de geopolítica no mundo. E se você estiver vindo aqui pela primeira vez, como sempre, eu sugiro a você que dê uma olhadinha nos outros vídeos, nos outros trabalhos, nas outras análises que a gente tem no canal e se inscreva, além de marcar a sinetinha para receber com antecedência todos os novos, vamos dizer, assuntos, publicações que a gente, porventura, produz aqui no nosso canal, né? Também você pode convidar, compartilhar, espalhar isso aí para os amigos conhecidos, além de participar do debate com seus conhecimentos sobre os objetos de estudo que a gente trata aqui, beleza? Pois bem, temos visto, acabou o carnaval e nós vimos aí que muita coisa está acontecendo na seara política, na seara judiciária, na seara econômica e em termos de situação imperial, né? O que está acontecendo também acima da linha do Equador, no lado ocidental. Eu vou usar esse breve espaço que a gente tem para bater papo agora para tratar de um assunto que às vezes passa despercebido e na maioria das vezes a gente não dá muita importância porque imagina que isso não diz respeito a gente aqui no Brasil, né? Ou a gente como, vamos dizer, objeto da colonização imperial. E na realidade é tudo muito pelo contrário. É isso. E o que seria esse fato? Eu estou acabando de receber a notícia, acabei de verificar a notícia aí, de que por 6 votos a 3, a Suprema Corte Americana derrubou a questão da tarifação do governo do Gorbachev em relação às ações, vamos dizer assim, aos produtos comerciais que entraram nos Estados Unidos depois que ele assumiu esse segundo governo. Por que é importante a gente avaliar isso? Porque isso é uma ponta de céu, vamos dizer assim, a estrutura do modelo que ele está tentando implantar, da forma como o Império, que ele leu a morte do Império, uma tentativa de continuar existindo, e, ao mesmo tempo, o confronto que se dá, como a gente viu nas outras análises, no intestino do Império, né? A briga intestinal entre o próprio modelo dele, a própria ação política dele, e aquilo que era o modelo do status quo anteriormente vigente nos Estados Unidos. Desde o final da década de 70, os anos 80, por ali, até agora, até a eleição dele. Não é? A gente falou disso, né? Existe uma briga intestinal que está sendo provocada, que está sendo administrada nessa situação da morte imperial. E por que eu quero colocar isso e por que eu vim tratar? Porque como recentemente a gente teve como objeto de estudo essa coisa da queda e a coisa da OTAN e União Europeia, a ação vamos dizer, a queda do dólar e tudo, todas características de que, vamos dizer assim, que trazem claramente a informação de que um império está morrendo e uma nova realidade geopolítica no mundo está se apresentando, né? O presidente vem enquanto trata de multilateralismo, mas na realidade uma multipolaridade, né? Há um nascimento de vários polos de poder no mundo. Por enquanto, o novo ainda não surgiu, é o que a gente consegue ver pela leitura geopolítica atual, mas o velho já está morrendo, não é isso? A questão do dólar como moeda universal do comércio, todas essas variáveis, elas caminham para fazer a leitura de que o modelo imperial vigente até aqui, ele na realidade está se desintegrando. E um novo mundo pretende surgir, só que ele já não surge como vamos dizer assim, uma coisa acabada, não é? Não existe um showroom acabado, onde um império morre, uma situação sai do
do tablado e uma nova situação se apresenta construída e já delimitada, delineada, tratada como deve ser. Não acontece assim. Mesmo quando os impérios estão, vamos dizer assim, na sua opulência, quando estão, de certa forma, vivendo o seu melhor momento geopolítico, certo? Então, vamos lá. O que eu quero chamar a atenção é porque ninguém observou o que aconteceu paralelamente ao que foi a decisão da Suprema Corte, é uma mudança de comportamento na atual condução política que veio até aqui, vamos dizer assim, do governo Trump, né? O que é? Ora, nós verificamos agora nesse final, no decorrer dessa semana, que o encontro que ocorre anualmente, acredito, é anualmente, bianual, em Munique, que trata, na realidade, colocam como discurso, como tratamento, como objeto de análise, nesse encontro lá, uma espécie de convenção, congresso, a segurança. Obviamente que não é bem só segurança, né? E o que aconteceu lá, que eu quero chamar a atenção, é que no frigir dos ovos, depois desses ataques maciços dirigidos aos aliados europeus, né, que eles chamam de aliados, os que na realidade estão dentro da estrutura da OTAN, na realidade o secretário de Estado recebeu aplausos de pé. Foi uma coisa de surpresa. Por que de surpresa? Porque os europeus estavam esperando levarem novas porradas, novos bate-boca, novas situações de confronto entre o que eles pensam e o que eles querem, ou seja, que eles são o exílio do Estado que está burocrático, que teve que ser expulso dos Estados Unidos, que atualmente se encontra na Europa. Eles estavam vendo que essa continuidade do embate, na realidade, se daria de novo lá no encontro em Munique. Só que, ao invés de ir para o confronto, o próprio secretário de Estado fez apresentou um monte de saída de luva de pelica, propostas quase praticamente no sentido de dizer que o império que está morrendo e que ele não entende que está morrendo, se apresenta, chama de novo a Europa, os aliados europeus, para continuar o processo de expoliação. Só que, diferente do modelo atual, isso está dirigido praticamente ao chamado Sul Global. O que é o Sul Global? Nós já tivemos a oportunidade de ver aqui, que é aquela parcela de nações que estão, na realidade, se sublevando contra o império, né? Através de outras lideranças de outras nações mais poderosas, caso de Rússia, Índia, China, a própria África do Sul, os países do BRICS, e estão se sublevando ao modelo atual. Se sublevando em que sentido? Principalmente na rejeição à moeda americana como moeda de negócio, ou seja, eles estão construindo uma realidade onde o mundo passa a comerciar sem ter essa interseção, essa interferência do modelo de controle financeiro e monetário americano, né, que é o uso do dólar como moeda de troca. Pois bem, então eles foram surpreendidos com isso e aplaudiram o secretário de pé. Veja só, esse é um movimento que eu quero dizer que, juntamente com a decisão da Suprema Corte hoje, não estão desvinculados, eles são movimentos que estão caminhando para alguma direção. E qual é essa direção é que a gente pode tentar ver daqui a pouco. Mas observe, além disso, uma outra informação importante. Eu vi jornalistas econômicos tratando da situação e disse, olha, não, aplicou a tarifação, mas essa tarifa quase não rendeu nada de, vamos dizer assim, na questão imposto tributária. E, de certa forma, manteve um déficit muito grande. O déficit é quase $1 trilhão. 901 bilhões de dólares foi a informação que saiu. E, ao contrário, o país principalmente sancionado, aquele aos quais eram dirigida especialmente a sanção, que é exatamente a China, o dragão, teve, ao contrário, um superávit de mais de $1 trilhão, ou seja, também bateu um recorde. O contrário, o império que aplicou as taxações com a intenção segundo a
a análise econômica que eu não concordo, porque esse não foi o objetivo da taxação. Nós já vimos em outras oportunidades que o objetivo da taxação é um caminho que busca recuperar a importância imperial que estava decadente. Então, o império não era aumentar recolhimento de tributo, embora isso ocorresse de forma indireta, não é? Mas o objetivo não é esse, o objetivo é tentar puxar de volta aquelas indústrias, aquele sistema produtivo que migrou para a China, de volta para dentro do território americano, para permitir que o território americano voltasse a ditar, como nos velhos tempos, a situação do negócio no mundo. É esse o problema. E ele não conseguiu isso também. Então, a situação é, ele teve um recorde deficitário, quase $1 trilhão, ao mesmo tempo que o dragão no Oriente teve superávit de mais de $1 trilhão. Objetivo contraposto. A situação, embora, eu volto a ressaltar, embora o objetivo da aplicação da sanção, no caso das tarifas, do aumento das tarifas, não terem como objetivo aumentar, vamos dizer assim, o sistema arrecadatório tributário estadunidense, que era o que estava na informação econômica. Esse é um ponto. Então, primeira coisa, chegamos à seguinte conclusão: o que foi o movimento da Suprema Corte Americana quando disse por 6 votos a 3 que aquela forma de exercício do poder do presidente da República, ele não tinha a competência para atuar da forma como ele atuou na sobretaxação indiscriminada no comércio exterior? Olha, veja que o Estado burocrático que foi expulso pelo governo Trump na hora que assumiu e que se refugiou na Europa, resolveu aplaudir o Trump. Por que foi aplaudir o Trump? Porque ele, de certa forma, ele caminhou para trás em algumas políticas. Ele foi lá para dizer para os subservos, para os vassalos da Europa, que estava querendo recuperar algum nível de relação do modelo antigo imperial, que é aquele em que o imperador puxa à frente, né, do processo de expoliação e vem os europeus como bucha de canhão e vassalo comendo um subejo. Só que agora o corpo que vai ser explorado é um corpo um pouco menor. Aqueles, né, minar o BRICS e tudo mais e colocar individualmente, cada um exposto à sua própria tragédia, desgraça, eu digo, né, econômica. Essa é uma coisa. A outra coisa, a gente não está avaliando essa decisão da Suprema Corte com uma possibilidade que pode ser real, que é a Suprema Corte, ela na realidade ela está dando um salvo-conduto para o governo Trump fazer um recuo. Essa decisão, tanto ele na realidade já tomou uma decisão, já disse que vai sobretaxar indiscriminadamente 10% aplicada a todo mundo. É uma coisa que ele acredita que vai se, vamos dizer, resolver o que ele queria e que, de certa forma, não seria, atingido pela decisão que acaba de tomar a Suprema Corte. Ele já ameaçou fazer isso. Mas observe, mas ao puxar a Europa e ser aplaudido por ela, toda a imprensa no Império e nas colônias, inclusive aqui no Brasil, deram a notícia da Suprema Corte, todo mundo eufórico. O assessor Amorim do Lula disse, olha, vamos esperar isso com cuidado. Temos que esperar para ver que tipo de ação toma o Trump em relação a isso. Essa coisa não é assim tão tal. O Haddad já ficou muito eufórico. Já disse que, olha aí, fizemos tudo certo, porque e tal, e temos aí que a taxação sobre o Brasil. Como sobre o Brasil, uma taxação sobre o Brasil? Como que o discurso é de país soberano e o cara lá taxa o Brasil? Não existe nenhuma taxação para o Brasil, nunca existiu. A ação do governo imperial foi taxar produtos que tivessem origem no Brasil e em qualquer dos outros lugares onde ele fez a taxação, dirigida ao mercado americano.
E o que é a taxação? Tive dó de uma colega no jornal, que é inclusive analista econômica e estrangeira, comercial e tal, que aí ficou ululando sobre porque a decisão da Suprema Corte provavelmente ia desencadear uma obrigação de devolver os bilhões de dólares que foram fruto desse processo de expoliação, da taxação. E aí perguntou, e como vai fazer? E quanto o Brasil vai receber? Como assim quanto o Brasil vai receber? O Brasil não foi sobretaxado. Um produto que tem origem no Brasil, a sobretaxação, quem pagou para devolver é o contribuinte americano. Quem paga a taxação é o contribuinte americano. E eu fiquei espantado em saber que aquela jovem que estava analisando política econômica e relações internacionais, falando direto de Washington, não sabia que quem pagou aqueles valores que a Suprema Corte vai dizer que tem que devolver foi o contribuinte americano. Como devolver ao Brasil o quê? Um processo de sobretaxação nos moldes como foi aplicado funciona da seguinte forma. O Brasil produz cana-de-açúcar, produz a farofa de soja. Ele quer vender a farofa de soja para o mercado americano. A farofa de soja custa R$100, $100. Ele diz, meu produto custa $100, eu entregando no pé do porto. Ele entrega lá, recebe $100. O governo americano sobretaxa em 10. Vira 110. Quem comprou, quem importou e vai vender para o consumidor americano, vai pagar aqueles 10, vai pegar aqueles 10 de sobretaxação e vai aplicar no preço final do produto para quem consome o produto. Portanto, não tem nada a ver, o Brasil não pagou nada, não é essa a coisa. Então, Haddad, a sobretaxação não foi ao Brasil, ponto. Não existe taxação no Brasil. Depois, a colega que estava no jornal, quem pagou o dinheiro que vai precisar ser devolvido agora em forma de sobretaxação dos produtos que foram importados, foi o contribuinte americano. É ao contribuinte americano que deve ser decidido como vai ser devolvido isso. Isso é uma coisa. Pois bem, feito essa coisa toda, vamos imaginar a seguinte situação. A sobretaxação não produziu, já passamos um ano com ela, o que pretendia, ou vamos dizer assim, o planejamento, a proposta imperial americana. O Trump descobriu isso. Como é que ele fazia depois de... A semana que vem ele se reúne com o Dragão. Ao se reunir com o Dragão vai olhar para ele assim, vai dizer, meu superávit foi $1 trilhão, ele vai dizer, o meu déficit foi quase 1 trilhão, quase 900 bilhões e tal, foi quase 1 trilhão. Olha a situação escandalosa. Mas o problema é, o Trump está na biografia dele, e todos os jornais gostam de falar, que ele nunca volta atrás e que ele não perde uma boteca. Qual é a saída que fica para ele depois de descobrir que vamos dizer assim, aquela atuação no planejamento que foi feito para permitir que a chamada América se tornasse primeiro, ou seja, o império se cuidasse, mesmo morrendo, a tomar de conta pelo menos do quintal, fazer o processo de inflexão dos músculos, e o dólar caindo nessa coisa que está aí, e o SWIFT não fazendo mais o que fazia, e o FMI sem ter o prestígio que tinha, e a ONU toda desburacada, e etc, etc, todas as coisas que foram consequências, e a Europa vilipendiada e humilhada, e a OTAN correndo risco de ter morrido, todos esses eventos precisam de uma saída. Eles precisam de uma saída. Quem está fazendo a festa nesse exato momento, no primeiro momento, pela decisão da Suprema Corte, é exatamente o pedaço do Estado que está lá embaixo, burocrático, que está diariamente na luta com o Trump e que está sentindo que ganhou esse primeiro round. Então, quem ganhou esse primeiro round, o que a Suprema Corte fez foi dar um suporte ao pessoal da USAID, o Zé Bidê, Obama e tal, o antigo status quo que mandou de 1980 para cá e que estava exilado na Europa. Essa briga está lá. Então, toda a imprensa ocidental do Império está fazendo festa porque está sentindo que ali foi uma vitória do chamado Estado Profundo
dentro do coração do império contra o modelo Trump. E o que é isso? É uma esperança de que o Trump aceite fazer a guerra dele. Essa é a coisa. O Trump estava resistindo a fazer a guerra pessoal. Eu disse, todos eles, a estrutura burocrática que está lá dentro do império, faz com que todos os presidentes façam a sua guerra particular. Ele resolveu desmontar a OTAN, resolveu desmontar a Europa, acabou com os aliados, criou um monte de situação, e aí fez a tal da taxação para tentar botar as indústrias, puxar o processo do capital de volta para dentro do território americano. Porque isso equivaleria a dizer que o peso da indústria do petróleo e o peso da indústria de armas ia diminuir quando isso ocorresse. Porque isso voltaria a ser uma coisa anterior ao Deng Xiaoping na China. Ou seja, a disputa política no coração do império ia passar a ser, de novo, disputada por influências, por lobbies de vários tipos de indústria, comércio financeiro e todo o sistema produtivo que ia tentar puxar de volta para manter, vamos dizer assim, e isso diminuiria a influência do Estado burocrático que hoje domina, que é o da máquina de guerra. Mas olha só, quando ele disse para a Europa que vamos fazer assim, vamos dividir o bolo, vamos sangrar de novo e tal, o Estado Profundo sentiu que é como se ele quisesse de novo fazer uma guerra. Pode até agora criar problema na negociação de paz na Ucrânia com a Rússia. Então, o que a Suprema Corte fez não é só tirar a sobretaxação do, vamos dizer assim, a competência, não reconhecer a competência do presidente do Trump de produzir a sobretaxação, ou seja, atacou no âmago da política dele um ponto principal. Ou pode ter feito isso de forma aliada, no sentido de construir a saída que o Trump precisa para não dizer que perdeu. Para não dizer que perdeu. Apenas isso. Porque economicamente a coisa não funcionou. Não tinha condição nenhuma de funcionar essa coisa. O resultado dessa tarifação sobre tarifação, ela não tinha como chegar no ponto que ele queria. Porque eu disse uma vez, olha, a China pode se dar o luxo de subir a muralha. A China pode se desgarrar da Terra e ficar como um meteoro no espaço, vivendo sozinha. Ela sobrevive. Mas a economia imperial americana, o americano, não tem. Por quê? Porque o americano, o império, vive de expoliar os outros, tem que ter a expoliação dos outros. Não é o caso da China. Então, ele não podia levantar a fronteira ali no Rio Grande, jogar para fora os latinos, dizer que México não entra, subir para o Canadá e tudo mais, ele levantar as fronteiras e dizer, a América agora está sozinha aqui, vamos ficar só nós nesse negócio. Não tinha condição de fazer um negócio desse. Não sobrevive. Não existe. Por isso mesmo, sobretaxando, se a ideia era receber, era aumentar o superávit, ficou com um déficit recorde, inclusive, de 1 trilhão quase. Então, esse objetivo que alguns pensam que era econômico, não funcionaria, não funcionou. O outro é o de trazer de volta, desindustrializar a China. Não funciona, não existe essa possibilidade. Então, a história é a política, o projeto que foi feito está sendo descoberto que não teria sucesso, não chegaria ao que queria. E ao não chegar ao que queria, o que teria era uma situação catastrófica. Porque nesse exato momento, a China está cumprindo os seus objetivos e está levando o mundo a construir uma situação de tranquilidade. É certo que estamos tendo muitos conflitos, mas esses conflitos são oriundos de quê? A sua origem se dá aonde?
Ela se dá porque eu disse no início que o império não morre e o outro já nasce pronto. Então, num primeiro momento, existe um caos que precisa ser organizado. É exatamente esse o estágio em que estamos. Esse caos que precisa ser organizado é o que precisa ser tomado, de certa forma, com muito cuidado e sendo levado com cuidado com quem vai substituir o modelo do mundo, eu digo em aspecto comercial, econômico, financeiro. E essa substituição ela está no Oriente, ela não está mais aqui no Ocidente, nem na América, nem na Europa. E aí, o que a Suprema Corte pode ter feito nesse exato momento é ter criado uma saída para o Trump. Porque o lance é não dizer, voltei para trás. O lance é não dizer, a política que eu implantei, eu vou retirar, não deu certo. Ele não vai dizer isso. Para dar um exemplo, eu vou contar uma história. Contam, né, vigem aí pelas línguas e pelos ouvidos, que quando Blair, aquele babaca britânico, era o primeiro-ministro lá no Reino Unido, ele um dia acordou, ele ficou todo afoito e tal, indignado com o urso, o Putin, e resolveu jogar umas bombas lá na cabeça do Assad, na Síria, um dia. E aí resolveu os aviões da Royal Air Force saíram das bases britânicas e foram na direção da Síria. O Putin soube desse negócio de madrugada e passou um telefone direto para o gabinete do Bebão, que cagou lá com o Bush no Iraque, e disse a ele, manda voltar para trás os aviões agora. Eu vou derrubar tudinho. Foi isso que tinha acontecido. Olha só como é que é a coisa. Chamaram a Câmara a Câmara dos Comuns, a Suprema Casta dos Lordes e tal, e votaram de madrugada em Londres uma ordem para o primeiro-ministro mandar os aviões voltar. O que era isso? O salvo-conduto, o chapeuzinho para o Tony Bebão. Ele tinha uma desculpa. Não dinamitei o Assad. Eu voltei para trás porque o parlamento britânico me proibiu de fazer isso. Entendeu? Então, ele obedeceu o Putin, o que é normal, qualquer pessoa sensata faria isso, né? Afinal de contas, né, dizem que um míssil, quando entra no orifício, etc., ele faz estrago até onde não devia. Então, e quem tem medo, nessas condições, mandou voltar para trás. Agora, qual era a notícia? Não, o parlamento britânico e tal. Mas a verdade foi outra. Então, pode ser que Trump diz, eu não voltei para trás. A corte me obrigou a isso. E aí eu taquei ali 10% para todo mundo se permitido e tal, para não desfigurar o ambiente. Então, a decisão da Suprema Corte, porque passou um ano fazendo essas experiências com essas medidas econômicas que ele tomou e não funcionou. Um ano, praticamente. Tinha que voltar para trás. Tinha que ter um jeito de voltar para trás. Como voltar? Como voltar? Perguntava o Trump, o laranjão, todos os dias ao acordar. Ele olhava no espelho, como voltarei? Como voltarei? A rigor, esse negócio de voltarei, também tem outra personagem famosa, né? Inclusive considerado um brilhante general americano, eu não sei se chamam de almirante como lá, porque Douglas MacArthur, nas Filipinas,
na lendária saída, expulsão que os japoneses produziram a ele, arrancaram ele de Manila, a fórceps. Aí ele entrou numa canoa e apontou assim, deu tchau para Manila e disse, eu voltarei. Depois até voltou, com a ajuda dos russos, dos soviéticos. Mas foi a coisa mais ou menos assim. Douglas MacArthur. Então, Trump também deve ter olhado do espelho e disse, como assim? Que farei? Como voltarei a ser o que não era? E aí foi-se. Beleza? Uma coisinha rápida que eu estou batendo papo sobre isso só para desanuviar. Se você não inscreveu, se inscreva. Se você não quer comentar, não comente. Mas se quiser comentar, pode comentar. Querendo espalhar, pode espalhar. E se não quiser espalhar, olhe os outros vídeos do canal. Beleza? Vou deixar vocês aí com o W Pueblo em mais uma procissão de fé. Bacana? Abração. Entre delírio e desejo, levo a cabo a missão. Não, 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 não importa como me vejo. Se emudeço, gaguejo, meu alvo é transgressão. Entre delírio e desejo, levo a cabo a missão. Não, 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 não importa como me vejo. Se emudeço, gaguejo, meu alvo é a transgressão. Lara, 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 lara,